Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? E aí, vamos fazer mais uma aulinha aqui. De onde é que eu tô? Eu tô gostando de fazer a aula aqui, né? Mas, cara, uma correria o trabalho e... Mas a gente tem que tirar um tempo, né? Eu tô conseguindo gravar todo dia e geralmente nesse horário aqui. Bom, dando sequência ao nosso curso, né? Mediunidade 08, né? Se eu não me engano. E hoje nós vamos falar sobre a mediunidade e o ego. E eu acho que é uma aula bem interessante, tá? Eu peço ao pessoal que tenham calma, que logo logo a gente vai entrar de fato nos domínios da mediunidade daí, tá? Bom, se eu fosse perguntar pra você assim, o que que é um ego? Você saberia me dizer? As pessoas geralmente dizem, ego é a vaidade, é os milindres, tem razão, mas vai muito mais além do que isso aí, tá? E o ego é uma das coisas que ele se apresenta principalmente em grupos espirituais, casas espíritas, terreiros de umbanda, uh, aonde tiver pessoas reunidas, sempre vai ter egos, tá? E o ego a gente precisa entender ele para eliminar ele de dentro de cada um de nós, né? Tem um livro sagrado espiritual que é chamado Bhagavad Gita, que conta a batalha entre duas famílias, a família Pandava contra a família Kurava, aonde é contada a história da batalha do discípulo Arjuna com Krishna. E na verdade aquilo ali nada mais é do que a batalha interior entre o ego e a consciência, que é uma batalha espiritual que acontece dentro de cada um de nós. A gente precisa entender que o ego ele está dentro de cada um de nós, todo mundo tem ego, tá? E a pessoa que fica falando muito que os outros têm ego, que os outros estão no ego, é porque ele tem um ego muito grande e ele vê isso nele. Isso eu vou falar sempre. Toda pessoa que fica falando assim, porque a pessoa está no ego e adora falar que está no ego, irmão, olha mais para você que você vai ter umas respostas bem legais assim. Um dos focos do curso aqui é que a gente pare de ficar olhando para os outros com olhos de julgamento, crítica. Isso é feio, isso é uma coisa assim ridícula, é coisa assim de criança, de menino, de moleque. A gente tem que. Eu acredito que só existe um julgamento que é bom, que é o auto-julgamento. É quando a gente julga a nós mesmos e quando a gente vê uma coisa errada numa pessoa, primeiro tu tem que, para ser uma pessoa equilibrada, primeiro tu tem que te perguntar, tá, mas por que que isso que eu vejo a pessoa fazer me incomoda tanto? Eu sou assim? Lembrando que a pior mentira que existe é você mentir pra você mesmo. Eu tô falando assim que eu tô com uma vontade de espirrar, que vocês não têm ideia. Ratinho, ratinho não vai sair. Então, a gente tem que entender isso, que por que que te incomoda tanto? Será que você não é igual? E outra coisa, se realmente você for muito sincero com você, não, eu não sou assim, tá? Então, o julgamento bom é, tá, eu não concordo com a atitude dessa pessoa, não acho certo, não acho correto. O que que é o legal desse julgamento? É eu não posso fazer isso. E outra coisa, se eu não concordo com aquela pessoa, sai do meio daquela pessoa. Não fica lá para encher o saco da pessoa e para fazer a campanha contra a pessoa. Isso sim é equilíbrio, sabe? E o ego muitas vezes é quando a gente acha que tu tem que estar num lugar, se tu não tiver nesse lugar, esse lugar vai fechar as portas, porque tu é indispensável. Cara, ninguém é indispensável. Ninguém é tão bom que não precise de uma outra pessoa. Então, assim, a consciência é tu ter essa consciência. Tá, eu não concordo com aquela pessoa. Tá, eu não sou igual. Beleza, não concordo. Bom, eu vou me retirar. Isso sim é equilíbrio. E não ficar lá, me perdoem mais uma vez, indo pra encher o saco, tá? Eu vou ler pra vocês uma passagem de um livro muito legal que eu aconselho para as pessoas que querem estudar. Esse livro aqui, que é o livro da transformação de Osho, histórias e palavras das grandes tradições espirituais para iluminar a sua vida. Então eu vou ler um trechinho para vocês aqui, que é o capítulo 20,
que é do ego, tá? Ele tem uma história bem legal. Vamos lá? O ego é um fenômeno social. É a sociedade e não você. Mas ele lhe dá uma função na sociedade. Um lugar em sua hierarquia. E se você ficar contente com ele, irá perder a oportunidade de encontrar o seu verdadeiro eu. Você já notou que há muito sofrimento que nos chega através do ego? Ele não pode lhe trazer contentamento, pode apenas aumentar o seu sofrimento. O ego é o inferno. Sempre que estiver sofrendo, tente observar e analisar. Você irá perceber que, de alguma forma, o ego é a causa do sofrimento. E ele conta uma história, vamos lá. A mulher e a travessia do rio. Dois monges budistas estavam voltando para o seu mosteiro quando chegaram a uma passagem em um rio. A correnteza era forte, era uma região montanhosa. Uma jovem e bela mulher estava ali esperando que alguém a ajudasse, pois estava com medo de atravessar sozinha. Um monge chegou perto do rio, o mais velho dos dois, é claro, pois como era mais velho andava na frente. Este também é um jogo do ego. Se você é o mais velho, tem que andar na frente. Os monges mais novos vêm um pouco mais atrás. O monge mais velho vem primeiro. O jovem lhe perguntou: A jovem lhe perguntou: Você poderia me ajudar? Basta segurar minha mão. Eu estou com medo de que a correnteza seja forte e o rio possa ser fundo. O velho fechou os olhos. Foi isso que Buda disse para os monges. Se visse uma mulher, sobretudo uma mulher bonita, vamos ler a página aqui, que deveriam fechar os olhos. Isso deixa um pouco surpreso. Você primeiro vê a mulher e depois deve fechar os olhos? De outra forma, como poderia saber se é uma mulher e se é bonita? Será que foi Buda que falou isso mesmo? Você já foi afetado quando pensa assim. Mas deve fechar os olhos. Então ele fechou os olhos e entrou no rio sem responder à mulher. Então o segundo monge, mais jovem, se aproximou. Tinha medo, a mulher tinha medo, não havia outra saída. O sol já estava se pondo, em breve seria noite. Então ela pediu ao jovem monge: Você poderia segurar a minha mão? Estou com medo da correnteza. O monge disse: O rio é fundo. Eu o já conheço. Apenas segurar as mãos não será o suficiente. Sente-se sobre os meus ombros e eu carregarei até o outro lado. Quando chegaram ao mosteiro, o monge mais velho disse ao mais moço: Meu jovem, você cometeu um pecado e irei relatar que você não apenas tocou em uma mulher, não apenas conversou com ela, mas ainda carregou em seus ombros. Você deveria ser expulso da comunidade. Não é digno de ser um monge. O jovem simplesmente riu e disse: Parece que, apesar de eu ter deixado aquela mulher para trás alguns quilômetros, você ainda carrega nos seus ombros. Andamos quilômetros, mas você ainda está perturbado com isso. O que está acontecendo com o velho monge então? A mulher era bela. Ele havia deixado de escapar uma chance. Ele estava irritado com a inveja. Estava cheio de sexualidade, muito confuso. O jovem, no entanto, estava completamente limpo. Ele carregou a mulher através do rio e deixou na outra margem. Foi só isso e tudo ali terminou. Não brigue contra a ganância, o ego, a raiva, a inveja, o ódio. Você não pode eliminá-los, não pode combatê-los. Tudo o que você pode fazer é percebê-los. No momento em que você tiver a percepção deles, estará livre. Na luz, a escuridão simplesmente desaparece. Eu acho muito legal essa história aqui, pessoal. Deixa eu só botar a câmera aqui. Vou botar vocês olhando um pouquinho como tá feio o clima aqui em Caxias do Sul. Beleza. Então é uma história muito legal. E o que é o ego, tá? O ego, eu gosto de falar do ego porque eu acho que é um estudo que toda pessoa que almeja a espiritualidade, vai passar a mulher aqui bem do meu lado. Como será o amanhã? Pronto, passou. O ego é uma coisa que todo mundo tem e a gente precisa
entender esse ego, se perceber se nós não estamos no ego, porque o ego ele é uma ilusão. E eu gosto muito de uma frase que ela é assim: você que está fazendo o curso, eu vou pedir para nós fazermos uma prática espiritual, tá? Você tem uma caneta e um papel aí? Tem? Se não tem, você consegue pegar? Então beleza. Então você vai buscando a caneta e um papel, ou um lápis e um papel. Então eu vou pedir para que você escreva ego, tá? Nesse papel. Enquanto você faz isso, a gente vai falando algumas outras coisas. O ego, ele é o nosso lado do sofrimento, tá? O ego, ele adora sofrer. O ego, ele adora se sentir importante, tá? Tem tudo a ver com a mediunidade, aquele médium que tem que ser a bolacha recheada do biscoito, certo? O ego, ele adora estar certo. Deus me livre se ele não estiver certo. O ego, ele quer que as coisas saiam exatamente como ele quer. E se as coisas não saem exatamente como ele quer, ele já começa a entristecer. Então, quando a pessoa está no ego, na verdade, ela está na ilusão. Ela está em Maya, né? Como diz o pessoal hinduísta, né? E aí você escreveu ego no papel, vamos fazer a prática espiritual, escreveu E-G-O, beleza. Bota um C na frente, um C de cavalo antes do E. O que está escrito aí? Cego. Quando você está no ego, você está cego. Você não consegue ver as coisas como elas são realmente. E é isso que a gente precisa entender. Que o ego, ele adora ter razão, ele adora ser o dono da verdade. O ego adora impor a verdade absoluta dele. O ego, ele não gosta de sofrimento. O ego se alimenta de atenção. Nossa, como é que tu sabe tudo isso? Cara, eu já tive um ego gigantesco. E eu ainda tenho um ego, sabe? Só que eu sei que eu vou trabalhar ele a minha vida inteira. Só que eu comecei a trabalhar ele. E você que está me assistindo, você que quer trilhar esse caminho da mediunidade, da espiritualidade, como é que você está trabalhando o seu ego? E o ego a gente precisa entender assim, ó. Vamos lá, vamos pegar uma das coisas que é os times de futebol. A gente poderia falar de política, a gente poderia falar de religião. Eu não gosto de religião, eu gosto de religiosidade, sabe? Religiosidade sem religião, eu acho que esse é o caminho, que é um estado de consciência. Mas vamos pegar time de futebol. Tu quer saber quando as pessoas estão no ego no time de futebol? É quando aqui no Rio Grande do Sul tem um gremista e tem um colorado. Aí as duas desgraças ficam brigando. Não, porque o Grêmio é melhor, o outro porque o Inter é o melhor. E eles brigam e tem times de futebol, tem torcedores que eles chegam a matar o outro por causa de time de futebol. Cara, aquilo ali é ego. O ego tem que provar que o outro tem é melhor do que o outro. O ego sempre, o que ele faz é melhor que os outros, o que ele tem é melhor do que os outros. A forma como eu penso é a melhor. Quando você pensa assim, você está no ego. Irmão médium que já trabalha em casas espirituais ou almeja um dia trabalhar em uma casa espiritual. O médium que tem isso com ele é um médium desequilibrado. A gente tem que entender isso aí. Então o ego, uma das formas de combater o ego é ter consciência quando ele se apresenta. E esse orai e vigiai, a gente passou os exercícios, o maior exercício de autoconhecimento que existe, a autoobservação. Só que hoje, aqui no curso, eu vou dar uma chavezinha a mais para vocês, tá bom? Que é assim. Isso foi uma coisa que quando eu aprendi eu falei, meu Deus, era tudo o que eu queria saber. E aí, tudo bem? Era tudo o que eu queria saber. Deu um grito, cara. O que eu tava falando, né? Quando eu descobri isso, era tudo que eu queria saber. Tá, é assim, ó. Por exemplo, vamos pegar o time de futebol, tá? Aí o gremista fala que o time dele é o melhor time do mundo. Ele tá no ego. Porque o que é dele é melhor. Só que tem uma raiz no ego que ela é muito interessante. Eu quero que você preste bem atenção nisso. O gremista, toda pessoa que está no ego,
ela se identifica com aquilo, ela se identifica com o ego. O gremista ele se identifica com o Grêmio. E quando tu se identifica, se tu pegar no Aurélio o significado de identificação, ou seja, eu sou aquilo, aquilo sou eu. Então o gremista, o Grêmio, o futebol porto-alegrense é ele. E Deus o livre alguém falar mal do Grêmio, porque o Grêmio é ele. A identificação é assim, ó. Se você fala mal do meu time, você está falando mal de mim. Mas ele não é o Grêmio, cara. Ele não é o Grêmio, ele torce por aquele time. Ele é uma pessoa que ele torce por aquele time, paga, compra camiseta, sustenta o jogador, né? O jogador é cada vez mais rico e ele continua naquela vidinha dele, Joãozinho do Passo Certo. E aí, eu sou campeão da Copa do Brasil, grande coisa, né? Beleza, e campeão do que assim na vida, vitórias pessoais, a autorrealização, tem tudo isso. Então o ego a gente precisa entender assim, ó, que o ego é quando tu se, ó, preste bem atenção, eu levei muito tempo para aprender, tá? E eu tô compartilhando com vocês, lembrando que aqui não é verdade absoluta, tá, irmãos? Não acredite em nada do que eu tô falando, mas se por acaso vocês, se eu conseguir tocar o coração de vocês para uma pesquisa, para um estudo, já valeu, tá? Então o ego significa assim, ó, quando você se identifica com alguma coisa, no momento que você se identifica com aquilo, você pensa que aquilo é você e você vai lutar por aquilo. Só que é uma ilusão, porque a pessoa não é o Grêmio. Por exemplo, assim, a pessoa quando sofre, ela tá no ego e ela tá numa ilusão. Porque aquele sofrimento dela, ela acha que nunca vai acabar e aquilo vai acabar, tudo é temporário. Querem mais um exemplo? A pessoa que é presa completamente ao corpo físico. É o bombadão, o gostosão, a gostosona, a saradona. Ela se identifica com o corpo, mas cara, ela não é o corpo. E eu sempre vou falar assim, ó. A gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem que cuidar do corpo físico, sim, tomar mais água, fazer academia. Mas você quer saber se você está desequilibrado? Tenha uma regra na tua vida, tá? Que é assim: tudo o que é demais faz mal. Você está comendo muito, você está desequilibrado. Você está muito na espiritualidade, está desequilibrado, está fanático. Tá treinando muito na academia, tá tomando bomba, velho, tu tá ferrando com o teu fígado, tá ferrando com a tua saúde e por mais que tu cuide do corpo, existe uma coisa que afeta o ser humano que é infalível, que é o tempo. E não tem como a gente fugir do tempo. O tempo ele é implacável, por mais que você se cuide, faça plástica, não tem o que fazer. E eu sempre vou dizer assim, ó, não existe plástica na alma, no espírito. A gente tem que ver. Então tu se identifica com o corpo, tu morre malhando ali, praticamente fica muito bem, mas e a tolerância, a paciência, a compaixão, a benevolência, atributos de uma pessoa que cresce realmente, porque o corpo você vai deixar aqui, você não é, gente, você que está me assistindo, você não é o corpo físico. Você não é o Grêmio, você não é o Inter, você não é o Flamengo, você não é o Corinthians, cara. Então o ego ele é a identificação com uma coisa que a pessoa não é de verdade. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa perceber isso. Isso é uma coisa muito importante. E tá passando duas pessoas aqui me olhando bem na cara e eu fiquei com vergonha agora. Então você não é, então a gente precisa entender que o ego ele é um desequilíbrio. Só que como falou no livro ali, a gente só vai conseguir uh, uh, dominar o ego quando a gente fica consciente quando ele aparece. Por exemplo, assim, quando você está na autoobservação, daí vem um pensamento de raiva e de ódio para uma pessoa, cara, eu não me identifico com esse pensamento porque já passou, já foi. Ah, eu tô com muita raiva do Temer, cara, não se identifica com isso. Tá, o cara tá errando, tá pisando na bola, beleza. Mas a justiça vai prevalecer e outra coisa, foco na gente. Primeiro de tudo, foco, saiba em quem votar. Então o ego ele tem várias armadilhas e uma delas é fazer com que você se identifique com coisas que na verdade não é você.
Uma das coisas que eu queria falar aqui que não poderia faltar é assim, ó, o ego, muitas vezes, ele é uma programação. É chamado falsa persona, tá? E a gente recebe programação de pai, de mãe. Eu recebi muita programação de pai, de mãe. A pessoa que é irritada, ela não era irritada. Você que está me assistindo, você lembra quando você era criança? Tenho certeza, criança alegre, feliz, brincava, tudo de boa. E aí, começou a ficar mal-humoradinho quando? Irritadinho, nervosinho. Isso aí tudo é programação. Então tu começa a receber programação da sociedade, como ele falou, que a mulher para ser bonita tem que pesar tantos quilos. Aquilo é uma programação, que é um conjunto de pessoas que botam, não, peraí, eu vou ser como eu quero ser, eu vou ser feliz assim mesmo. E então o ego, ele trabalha muito com o sofrimento, o ego adora sofrer, tá? Se você tá naquele sofrimento que você não sai, você tá no ego. E o ego, ele adora estar certo, ele quer ser sempre o dono da verdade. Tá, Duda, mas o que, que tem a ver isso com o centro espírita? Cara, tem tudo a ver, velho. Tudo a ver. Se a gente não tá no ego, a gente tem que trabalhar com humildade. A gente tem que trabalhar com, sabe, trabalhar sempre ouvindo as pessoas. Saber que nós não somos o dono da razão. Que a gente deve falar sim o que a gente pensa, mas com amor, carinho. E se a pessoa não quer ouvir, não quer entender, beleza, respeito aquela pessoa. Então o ego, ele é uma coisa assim que, outra coisa, o ego ele adora chamar atenção. Então todo aquele médium que está num terreiro de umbanda, num centro espírita, que ele, como a gente vê muito aqui em Caxias do Sul, né, vem um palestrante de fora de tal dirigente, o palestrante está fazendo a palestra, o dirigente tem que rir alto, né, ele tem que rir alto para mostrar que ele está ali. Ou a pessoa está dando aula num centro, ele tem que interromper a aula da pessoa para mostrar a visão dele. Ele tem que sempre mostrar a visão. É ego. Então, eu quero que vocês entendam, assim, a gente deu várias formas de entender o ego. Dá uma estudada sobre isso. E eu acho que a maior chave que a gente pode passar para vocês é: não se identifique, você não é um time de futebol, você não é uma religião, você é uma essência, você é consciência e você é luz. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Namastê.